de assistir a aula no dia de hoje possam estar assistindo em outro momento, né? Pergunto se vocês estão me ouvindo bem? Vocês Sim, professor. Sim, conseguem. Ah, obrigado pelo retorno. Bom, então deixa eu começar a aula apresentando para vocês. Primeiro vou me apresentar, me chamo José Cláudio Rocha, eu sou professor da UNEB, professor pleno da universidade, atuo no campus de Camaçari e também aqui no EAD, desde 2006 que eu sou professor aqui nesse curso de educação à distância, né, nos cursos de educação à distância. Então, todo semestre tenho participado. Esse semestre eu estou com 3 disciplinas lecionando no EAD, né? Somente nesse bloco 2. Eu estou com aulas às segundas, terças e quintas-feiras com vocês, né? São 4 encontros síncronos da nossa disciplina, que é desenvolvimento e comportamento, aprendizagem organizacional, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o nosso ambiente. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, aqui nós temos o nosso ambiente, acho que vocês estão podendo ver aí, não é isso? Conseguem ver? Bom, aqui na primeira parte nós temos uma mensagem de boas-vindas, uma página de apresentação do professor, né? Então aqui vocês vão encontrar todos os detalhes aqui, assim, brevemente uma apresentação sobre o professor. Plano de ensino, está aqui também, vocês podem baixar o plano de ensino para acompanhar, está aqui em PDF. E eu também criei o plano de ensino online para aqueles que quiserem, facilita inclusive para quem está utilizando dispositivos celulares, né? Está aqui o plano de ensino no formato online que pode ser lido por vocês no próprio ambiente, né? Tem a unidade um, a unidade 2, a unidade 3, tudo que nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina, né? Então, isso aqui vocês podem ter acesso a esse plano de ensino online, né? Bom, aqui está a nossa trilha de aprendizagem, conseguem ver aí? Conseguem? Sim ou não? Bom, Sim, professor. bom, obrigado. Eu vou considerar, então, aqui eu coloquei a trilha de aprendizagem para facilitar. Aqui eu coloquei para vocês esse livro meu, né? Que é um livro que eu vou parar de compartilhar aqui um momento. Esse livro aqui, né? Desenvolvimento e Humanidades, né? Como inspirar pessoas a transformar o mundo. Essa publicação aqui foi minha em 2000. Acho que em 2024, quando eu fiz a minha prova para professor pleno, eu transformei a prova nesse livro. Tem vários artigos que falam, né, sobre essa lógica de inspiração das pessoas para transformar o mundo, né? Então, tá no ambiente, tá ali à disposição de vocês, né, para que vocês possam baixar o livro e ler, me dar essa honra aí de ler o livro, né? Bom, aqui nós temos as unidades um. Vocês vão poder o espaço de interação, né? Deixa eu mostrar a vocês. Aqui é o espaço de interação com fórum de notícias e avisos. Vocês podem mandar mensagens para mim através dos fóruns, que eu vou chegar no meu e-mail, eu vejo logo. Aqui é o link para a sala virtual, né? Aí eu criei também um glossário da disciplina. Aqui tem as principais categorias da disciplina, de A a Z, né? Glossário da disciplina, aqui são mais algumas informações. Aí nós vamos para a unidade um. Então, é sempre nas unidades, nós temos um fórum e uma tarefa
que pode ser feita em equipe, né? Aí tem aqui a trilha de aprendizagem da própria unidade também, né? Como é que vocês podem estar fazendo leituras, né? Leitura principal, aqui tem uma cartilha de que eu elaborei essa cartilha para vocês, né? Então, o material aqui que vocês podem ter acesso. E a cartilha, a ideia é de que vocês possam estar usando em outros espaços, né? Ela tem uma linguagem mais dinâmica, menos acadêmica, para facilitar a compreensão de vocês sobre a disciplina, né? Então, tá aqui, tem a leitura principal, os slides eu coloco sempre aqui da disciplina. Então, os slides que eu vou utilizar hoje, vão estar disponíveis para você a partir de amanhã, já ficam disponíveis para vocês. Aqui tem as unidades, né, com as avaliações, e isso nós vamos ter nas 3 unidades, né? Na terceira unidade, nós vamos ter em vez de uma atividade escrita, é solicitado pela instituição que a gente faça uma, um, um questionário, né? Então, é um questionário no final com algumas questões aí que a gente tratou durante a disciplina. É um questionário simples, com 6 questões, que vocês podem estar fazendo é, esse questionário de forma tranquila. Ia mostrar a vocês também aqui, deixa eu pegar aqui o material. Aqui são algumas revistas, né, que eu publico artigos com frequência em revistas jurídicas, né? Aqui é a revista Síntese de Direito Previdenciário, Trabalhista e Previdenciário, saiu um artigo meu sobre questões trabalhistas, né? Essa aqui é de Direito Administrativo, eu publico com frequência na revista Síntese do Grupo IOB, então também faz parte das minhas atividades aí, vocês tendo contato com o meu currículo, né? Tá lá o link para o currículo Lattes, vocês vão poder ver os artigos que eu venho publicando na universidade. Compartilhar com vocês agora aqui, deixa eu baixar aqui. Bom, gente, eu estou elaborando esse projeto para o CNPq, né? Que é para a Rede Realce, Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Sociais, Culturas, Territórios e Transformação Social, a um projeto do governo federal de aumentar, ampliar a articulação na América Latina. No Caribe, eu cheguei a finalizar esse projeto ontem, mas vou estar fazendo uma revisão dele. E se alguém se interessar em se integrar a essa rede, em fazer parte dessas atividades, né? Pode entrar em contato e fazer parte. É um projeto que nós estamos solicitando em torno de R$ 600.000, né? É um projeto feito entre 3 países. Um colega do Equador já me sinalizou com recursos, né? Porque eles estão criando uma cátedra lá de educação e filosofia regenerativa. Então, essa é a ideia, né? De trabalhar com essa. Estou convidando vocês a se interessarem em participar dessa rede de pesquisa. Dizer a vocês também que esse semestre eu estou com, numa outra disciplina, monitores de ensino, né? Então, tem sido uma possibilidade, a gente trazendo monitores de ensino para estar colaborando nas disciplinas da universidade, né? Então, está sendo uma oportunidade e aí fica aí o convite para, quem sabe, numa próxima oportunidade, vocês se tornarem monitores da nossa disciplina. Vamos então passar agora para nossas apresentações aqui.
Peço desculpas, pessoal, mas eu tive que dar uma paradinha aqui. Vamos lá, né? Vamos iniciar a nossa disciplina. A primeira parte da disciplina que eu queria mostrar para vocês, quais são os temas, né, que estão aí na ordem do dia para o conteúdo de aprendizagem, né, e comportamento organizacional, que é o estudo de como os indivíduos, grupos e estruturas impactam no desempenho e na produtividade das empresas. A aprendizagem organizacional é um processo contínuo de aquisição, compartilhamento e uso de conhecimentos para aumentar a capacidade de adaptação e inovação, né? Então, é, é uma disciplina que a gente precisa levar em consideração que as instituições elas estão elas estão a todo instante se atualizando, se organizando. Hoje o debate é muito no campo da inovação e eu queria inicialmente mostrar a vocês aqui quais são os principais temas, né? Quais são os temas que estão na ordem do dia nesse campo da eh, aprendizagem e comportamento organizacional, né? Então, pessoas que aprendem e organizações que transformam, sociedades que florescem. Esse panorama reúne os temas mais debatidos e as tendências emergentes que estão redesenhando campos de aprendizagem e do comportamento organizacional no Brasil e no mundo, com forte aderência à agenda de inovação. Então, assim, o tema da inovação, desde da lei de inovação no Brasil, está muito forte, né? Hoje nós falamos muito em inovação, em utilização de inteligência artificial nas empresas, né? De inclusão social também, a questão da inclusão está no debate, na ordem do dia, como as empresas e organizações econômicas podem incluir, né, a questão da sustentabilidade, né, porque a questão da sustentabilidade ambiental também está na ordem do dia, e transformação digital, né? São os grandes desafios, né, que nós temos no campo. Se a ciência da administração ela vem se esforçando no campo dos métodos, né, no campo das metodologias, de novas formas de organização do conhecimento, né? Mas hoje são dimensões que impactam muito, né? Toda organização precisa inovar, né? Eu vi de um empresário certa vez que hoje o que as empresas buscam é inovar e cortar custos, né? Basicamente isso, né? Mas são temas atuais: inovação, inclusão, sustentabilidade, transformação digital. O cenário em transformação. Os debates contemporâneos em aprendizagem e comportamento organizacional refletem o mundo do trabalho em profunda transformação, né? Então, isso é uma coisa que nós estamos em processo de constante transformação. Nós estamos no momento ainda de compreensão de como será esse processo de transformação das organizações, porque o impacto das tecnologias, né, da inteligência artificial ainda não consegue ser totalmente dimensionado, né? Tecnologia, cultura, saúde mental, sustentabilidade e diversidade não são mais temas periféricos. Eles estão no centro da agenda das organizações que desejam se manter relevantes, éticas e competitivas, né? Aí são coisas que a gente precisa ponderar, né? Porque a priori as empresas buscam ser relevantes, buscam ser éticas, buscam ser competitivas, mas a gente sabe que as empresas no sistema capitalista elas buscam sempre o lucro, e muitas vezes esse lucro, as formas como isso acontece não são as melhores, né? É importante que cada um de nós que está numa instituição, que está numa organização econômica, saiba como utilizar aquele tempo que está ali para se desenvolver, né? É, isso foi uma coisa que eu consegui fazer no serviço público,
né? Eu tive experiências na iniciativa privada, trabalhei alguns anos na iniciativa privada, depois trabalhei 14 anos numa organização não governamental e estou há 34 anos no serviço público, né? Porque foi concomitante esses tempos, né? Então, são mais de 40 anos de trabalho. Tive também a oportunidade de ser empresário, ter algumas empresas, né, de lidar com trabalhadores. E esse é um ponto importante, né, que é trabalhado, que são as empresas que vivem aprendendo, né? Por que esse mapa é importante? Compreender as fronteiras do conhecimento em aprendizagem e comportamento organizacional é essencial para profissionais que atuam, sobretudo, na área de recursos humanos, né? Gestores, pesquisadores e formadores que desejam atuar com base em evidências e antecipar as demandas do futuro do trabalho. A gente fala muito hoje em dia em competências, fala muito no trabalho em habilidades, desenvolvimento de habilidades, também fala em desenvolvimento de literacias digitais, né? Hoje eu assisti a um especialista em inteligência artificial que ele fala que ele acha que deve ser autorizado o uso de celulares nas escolas de forma controlada, de forma didática, de uma forma que os alunos possam estar aprendendo, né? Mas, assim, hoje nosso papel aqui é identificar tendências antes que se tornem urgências, alinhar práticas, né, às agendas globais, né, práticas de treinamento e desenvolvimento, fortalecer projetos, artigos, editais internacionais, construir organizações mais humanas e adaptativas e sustentáveis, né? Esse é o desejo de todos nós. A própria UNEB, ela tem uma política de formação de recursos humanos. Se não, só um minutinho aqui. Eu vi hoje, né, até uma matéria falando assim, a UNEB só não, todos os órgãos do Estado têm uma política de formação de recursos humanos, né? E eu vi ali uma matéria hoje de que vão ser convocados ou servidores que estejam aposentados podem se habilitar a ser monitores, né, no estado em determinadas áreas, né? Então isso é bacana de acontecer. Voltando ao tema das tendências na área, né? Dois grandes campos de uma mesma jornada. Então, assim, esse panorama organiza os temas em dois eixos complementares: a aprendizagem organizacional, como as organizações econômicas criam, compartilham e retêm conhecimento para se adaptar e inovar continuamente, né? Então, as organizações econômicas, né, que são as empresas com fins lucrativos, como é que elas criam conhecimento, como é que elas compartilham esse crescimento, como esse conhecimento pode ser repartido, não é uma coisa fácil, né, porque o conhecimento é uma mercadoria que ele circula com facilidade, né? E também o comportamento organizacional, né? Como pessoas e grupos se comportam, interagem e se desenvolvem dentro das estruturas organizacionais, né? Bom, organizações que aprendem, né? O legado de Peter Senge e os novos horizontes, né? O conceito de Learning Organization popularizado por Peter Senge em A Quinta Disciplina, continua sendo uma das referências mais citadas e debatidas no campo. Mas o tema evoluiu consideravelmente. Hoje, as discussões vão além da aprendizagem individual, incorporam dimensões coletivas, sistêmicas e tecnológicas
antecipando, mas que a prática organizacional ainda está aprendendo a incorporar, né? Então, assim, essa ideia de uma organização que aprende, né? Ela é defendida por vários autores, né? E hoje a gente fala em machine learning, né? Máquinas que aprendem. Então, hoje é possível aprender de diversas formas, né? Eu conheço, inclusive, sistemas, universidades corporativas que existem dentro das empresas, né? São todas formas de qualificar seus profissionais, qualificar seus trabalhadores, né? Então, um dos princípios que se adota hoje, que se defende hoje, é a aprendizagem contínua. A capacidade de aprender como competência permanente e não como evento pontual. Organizações que aprendem constroem sistemas, rituais e culturas que favorecem o aprendizado cotidiano em todos os níveis hierárquicos, né? Então, isso é uma realidade hoje, né? É importante que a aprendizagem ela seja contínua, né? A gente fala muito hoje em formação permanente. Eu falo em muitos fóruns sobre formação permanente, inclusive defendendo a entrada de profissionais no mestrado, no doutorado, na especialização ou então em cursos de formação tecnológica, né? A formação de inteligência coletiva, né? Como os grupos constroem saberes que superam a soma das inteligências individuais. Tema cada vez mais relevante em contextos de trabalho distribuído, remoto e colaborativo. Eu tenho um livro aqui, é Como Construir Inteligência Coletiva em Redes, né, que é de um grupo do Rio de Janeiro, né, que é o Conhecimento em Rede. E eu vou deixar para vocês depois a referência desse livro, que são dois engenheiros que construíram uma teoria, né, de como se pode construir redes de inteligência coletiva, e eu fiquei muito interessado nesse livro no ano, quando eu estava escrevendo meu doutorado, né? Eu trabalhei com a questão das redes, então esse é um livro que eu utilizei, né? Pensamento sistêmico, né? Enxergar padrões, interdependências e consequências não lineares é a quinta disciplina que integra todas as demais, os demais domínios pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e aprendizagem em equipe. Então, gente, um pensamento sistêmico é ver a organização como um sistema, né? Aquela ideia de fracionar o conhecimento, a gente está cada vez mais pensando na perspectiva de religação do pensamento, né? De que o conhecimento ele é complexo, ele é sistêmico, e isso também está na formação das organizações, né? Dos processos de aprendizagem dentro das organizações, né? Capacidade adaptativa, né? A habilidade organizacional de se reconfigurar diante de crises, inovações e mudanças de contexto, tema central nas pesquisas pós-pandemia em ambientes de alta volatilidade. Realmente, a capacidade de se adaptar à realidade, e hoje que uma realidade que muda numa velocidade cada vez mais frequente é muito importante, né? É preciso saber se adaptar aos tempos, é preciso saber se adaptar à realidade, né? E as organizações que conseguem se adaptar são aquelas que conseguem existir. Eu tenho acompanhado muito aí esse debate, por exemplo, dos streamings, né? Por exemplo, a Rede Globo é uma instituição que, a meu ver, né, na minha análise, assim, a partir de algumas informações que eu tenho colhido, todas as grandes empresas do setor de televisão no país, né, sofrem hoje um grande impacto da rede social, do YouTube, do Instagram, das redes sociais como um todo, principalmente o YouTube. Já se tentou levar, por exemplo, programas de podcast
para dentro da TV aberta, mas não funcionou, né? Aquele modelo da TV aberta, né, de uma comunicação também está cada dia mais se esgotando. A própria direção dessas grandes empresas tem reconhecido isso, né? E a grande discussão é o que se fazer, né? Então, o YouTube cada dia cresce mais, né? Você tem, assim, por exemplo, cases de sucesso como o Cazé TV, né? Que é um grande case de sucesso, que ele inaugurou uma nova forma de fazer TV, de fazer transmissões esportivas, e tudo isso impacta, tá? Então, as empresas que não se adaptarem a esses novos temas, né? E até existem algumas empresas que preferem não se adaptar mesmo, né? Acham que seu tempo chegou, não tem interesse de partir para uma nova linguagem, né? Então, assim, a TV aberta está tentando se adequar, né? O YouTube também vive em permanente transformação, né? No passado era comum a gente fazer vídeos para o YouTube, hoje são as lives, né, que dão mais retorno. Então, essa capacidade de adaptação hoje é muito grande. Isso sem falar em empresas como a Kodak, que não acreditou na fotografia digital, né, outras empresas que não se adaptaram, né, e num momento em que a tecnologia avança numa velocidade muito grande. A inteligência artificial hoje é uma grande questão, né, sendo colocada. Eu conversando com uma empresa israelense, eles me disseram um negócio que está na minha cabeça até hoje, né, de que para eles a inteligência artificial é um novo computador, né? Eu acho que realmente a inteligência artificial ela impacta muito em termos de produtividade dos trabalhadores, né? Ainda vamos ver muitas mudanças a partir da inteligência artificial. Bom, a questão da gestão do conhecimento também é muito importante, né? Em 2018, eu fui prestar um serviço para a CAPES, né? E o tema era a gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento no Brasil não flui bem, porque nós não temos pessoas que são gestores de conhecimento no país. E eu fui para participar, acabei escrevendo o livro Economia da Informação, né? Para a CAPES, que está aí disponível. Depois eu deixo disponível para vocês. Mas é atacar justamente esse problema da gestão do conhecimento no país, né? E o governo investindo, assim, um grande valor para formar pessoas capazes de gerir conhecimento, né? A inteligência artificial, que está aí, né? E a aprendizagem digital, né? Hoje eu tenho filhas aqui de 16 para 17 anos e elas utilizam muito o YouTube, muitos programas para estudar, apesar de estar numa escola de boa qualidade, de ter professores que dão aulas extras para ela, mas elas recorrem também à aprendizagem digital, né? Então, é uma modalidade hoje legítima e muito comum de aprendizado, né? Então, três grandes frentes estão redefinindo como as organizações aprendem e gerenciam o saber coletivo. A gestão do conhecimento, a gestão do conhecimento fornece a base conceitual. A inteligência artificial oferece novas ferramentas e desafios. Eu desafio aqui quem conseguir conhecer todas as ferramentas de IA, porque são muitas, viu? Tem centenas, assim, as bibliotecas de IA são assim, gigantescas, né? E a aprendizagem digital, reconfigurando radicalmente os formatos e espaços de desenvolvimento humano, né? Sobre gestão do conhecimento, tem aqui também um livro que eu uso bastante, inspirado nos trabalhos de Nonaka e Takeuchi, né? Autores do clássico modelo SESI, né? A gestão do conhecimento aborda como as organizações criam, compartilham e retêm o saber. Os debates atuais giram em torno de conhecimento tácito versus conhecimento explícito. Deixa eu explicar para vocês isso, né? Eles
falam que o conhecimento tácito ele precisa ser convertido em conhecimento explícito, que é aquele conhecimento que está em uma das formas de divulgação do trabalho científico, como o livro, a revista aqui que eu mostrei a vocês, ou um pôster, né? Eu faço um evento na universidade chamado Épico, que é Espirais do Conhecimento, que é justamente a conversão daquele conhecimento tácito, que está na experiência, que está na vivência das pessoas, em conhecimento explícito, né? Que é um conhecimento registrado, materializado em uma das diferentes formas de divulgação do conhecimento. Eu gosto muito desse livro de gestão do conhecimento de Nonaka Takeuchi. Eu utilizo ele com frequência no meu trabalho e criei esse evento, né? Porque a nossa universidade, a universidade tem muitas experiências é, exitosas, né? Tem muitos trabalhos bacanas, mas isso não é escrito. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer para publicar artigos é relatos de experiências, né? Você tem o desenvolvimento de uma determinada experiência e você faz um relato que eu digo que é uma forma contemporânea de produção do conhecimento, o relato de experiências, e eu uso esse livro do Nonaka Takeuchi, né? Ele está disponível para vocês, vocês podem entrar na minha biblioteca, vocês vão encontrar esse livro lá, e aí eles vão explicar como eles criaram todo um modelo, né, de que as pessoas passassem suas experiências, né, para os demais, né? Produzir a memória organizacional, preservar o conhecimento institucional diante da alta rotatividade. Isso é fundamental quando você não tem memória organizacional. É difícil você gerir uma instituição, né? Quando você não conhece a instituição. As comunidades de prática são aquelas que não são as comunidades. Nós temos dois tipos de comunidades, as intelectuais e as comunidades de prática, né? São aqueles grupos que aprendem fazendo, conectados por interesses comuns, né? E a aprendizagem interorganizacional, redes e parcerias como fontes de conhecimento estratégico, né? É importante sempre preservar o conhecimento, né? Eu tenho uma preocupação grande com isso, de estar sempre preservando o conhecimento. No centro de pesquisa que eu coordeno, eu tive essa preocupação. Eu, por exemplo, quando eu fui diretor fui diretor e pró-reitor de pesquisa na UNEB. Eu ocupei cargos de administração na UNEB durante quase 9 anos. Eu redigia os textos, os memorandos, pareceres e documentos, mas tudo ficou arquivado com as secretárias de departamento, com as secretárias da PPG. Era comum, eu cheguei a ver isso, o diretor levar todo o conhecimento, tudo que ele produziu, ele passava um pendrive e levava o material. E eu fiz questão de deixar eu pedia que todo o material ficasse arquivado com a secretaria, né? E deixei tudo no computador da direção também para não ter um problema, né, de já poder partir daquilo que eu deixei, né, já numa perspectiva. Inclusive tem diretrizes, né, que estão relacionadas à qualidade das organizações que pressupõem esses sistemas onde a memória institucional fique guardada, né? Essa preocupação com memória institucional é algo importante e que às vezes se dá pouca atenção. Bom, IA e a aprendizagem digital. A inteligência artificial aplicada às técnicas de desenvolvimento, né, é considerada um dos temas mais emergentes e disruptivos do campo, quer dizer, inovadores do campo, né? Ao mesmo tempo, a pandemia acelerou definitivamente a adoção de formatos digitais e híbridos de aprendizagem corporativa. Então, nós temos hoje personalização da aprendizagem via algoritmos e análises, algoritmos educacionais, né? A ciência de dados, plataformas adaptativas de nova geração, ética algorítmica, viés de privacidade, autonomia da aprendizagem, microlearning, mobile learning, fragmentação e mobilidade do conhecimento, gamificação e aprendizagem baseada em projetos e impactos de IAs nas competências humanas, né?
Bom, gente, a questão da aprendizagem digital está cada vez mais forte, né? A IA e as plataformas estão sendo inventadas agora. Eu vou deixar claro para vocês, não é todo empresário que acredita em aprendizagem organizacional, não. De vez em quando eu desenvolvo projetos de universidades corporativas, né? São sistemas para isso, né? E dialogando com uma instituição, o CEO me disse assim: eu não tenho interesse em capacitar ninguém. Meu interesse aqui é que eles trabalhem e eu já pago salários, eu não tenho que capacitar ninguém. Já o outro criou um sistema que ele deu o nome da instituição e botou mais no final, que assim, a cada curso que os profissionais faziam, né? Eles tinham lá uma pontuação, a cada pontuação que eles atingiam lá na universidade corporativa, eles recebiam valores a mais. Então, assim, o estímulo para que as pessoas fizessem cursos era o estímulo financeiro, né? Então, são duas visões de mundo diferentes, né? Eu parei até aqui para dizer aqui a vocês, ó, qualquer pergunta vocês podem fazer, né? Nós vamos até as 20h30 e vocês podem fazer perguntas sobre o conteúdo, né? Mas hoje a inteligência artificial está na ordem do dia. Uma das coisas que a gente tem feito, né? Eu não comentei com vocês, está na minha apresentação, mas eu também tenho formação na área de desenvolvimento de sistemas e com um colega a gente desenvolve alguns sistemas. Um formato novo de aprendizagem que eu acho legal para as empresas é o chatbot, né? Você pode alimentar aquele chatbot com uma série de informações, né? E a pessoa vai ali perguntando e vai utilizando esse chatbot para aprendizagem, né? Eu acho que tem um formato que tem desenvolvido para prefeituras, né? Então, são formatos que podem ser. A inteligência artificial aí abre inúmeras oportunidades de aprendizagem, embora a gente ainda utilize muitos cursos tradicionais. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu mostro uma foto aqui para falar um pouco de aprendizagem para vocês, né? Deixa eu compartilhar para vocês aqui para falar um pouco em aprendizagem, né? Que é um programa do governo. Conseguem ver aí a foto do Instagram, lá do nosso centro de pesquisa? Conseguem ver? Bom, essas fotos aqui que eu publiquei, que vocês estão vendo aí, é de uma turma de estudantes que já concluíram o ensino médio e estão num programa do governo de primeiro emprego. Eles foram contratados por uma empresa com a assistência do governo do estado da Bahia. Eles recebem uma bolsa de meio salário mínimo para participar de capacitações, treinamentos e possivelmente ou se engajar nessa empresa ou partir para uma outra empresa, mas já com essa experiência adquirida, né? Foram 40 estudantes, eles estiveram trabalhando comigo no centro de pesquisa, a supervisora da empresa estava acompanhando eles aqui, né? Nessa foto aqui, você tem a representante da empresa, né, que estava com eles, né? É um projeto com o governo do estado e eles nos pediram vários, fizeram demanda de vários treinamentos, né?
como social media, solicitaram também a organização de eventos, né? Solicitaram de estética, maquiagem. Então, eles foram solicitando vários treinamentos ao nosso grupo, né? Nós chegamos a capacitar mais de 5.000 pessoas por ano, né? E a ideia desses, desses treinamentos é capacitá-los, né? Então, isso é uma forma aí também de aprendizagem organizacional com apoio do governo do estado, né? A empresa pode contratar esses jovens, eles trabalham na empresa e em alguns momentos vão a instituições como a UNEB para dar continuidade à sua aprendizagem, né? Então, é bem legal esse tipo de atividade, né? Bom, competências socioemocionais, inovação e diversidade na aprendizagem, né? O futuro do trabalho exige muito mais do que competências técnicas, né? Que nos anos 70, 80 era muito enfatizada a competência técnica, mas não se preocupava com as competências humanas e emocionais. Hoje, essas competências são mais importantes do que as competências técnicas, elas estão ali no mesmo patamar. As organizações que se destacam são aquelas capazes de cultivar a dimensão humana, a criatividade, a empatia, a colaboração, ao mesmo tempo em que reconhecem e valorizam a pluralidade de saberes, identidades e perspectivas, né? Então, hoje está cada dia mais comum, né, a gente ter a valorização da identidade, da pluralidade de povos, da pluralidade de saberes, né? Tudo isso faz parte hoje das organizações, né? Então, que são competências socioemocionais? Empatia, inteligência emocional, colaboração, criatividade, resolução de problemas complexos, isso que é importante. São as competências mais valorizadas no contexto do futuro do trabalho. São pesquisas realizadas pelo Fórum Econômico Mundial que reforçam sua centralidade em ambientes de alta automação, né? Eu, apesar de ser uma pessoa que trabalho com inteligências artificiais, né? Eu devo utilizar umas cinco aqui no meu cotidiano de trabalho, né? Cinco ou talvez até mais, porque tem inteligência artificial hoje no celular, tem algumas que eu nem chego a usar, né? Mas eu também acho que a automação demais é perigoso, né? Mas nesse contexto, cada vez mais as competências humanas estão sendo valorizadas. Aprendizagem e inovação. Então, assim, hoje o Brasil precisa muito de investir na cultura de inovação, né? A cultura inovadora se constrói por meio do aprendizado experimental, do erro, como fonte de insight e do intraempreendedorismo. Laboratório de inovação, ambiente de inovação, ecossistemas colaborativos, são espaços onde a aprendizagem e inovação se retroalimentam, né? Então, há uma grande necessidade no país hoje de fomentar a cultura de inovação nas organizações econômicas, né? As nossas empresas, elas não têm muito essa cultura, mas à medida que outras empresas vão chegando ao país, como a BYD, né? Fafem e tantas outras estão chegando aí, vão ajudar nesse processo. Diversidade e epistemologias do Sul, né? O campo da aprendizagem intercultural e da subjetividade vai além da inclusão superficial. Debate sobre epistemologias do Sul, justiça cognitiva e saberes decoloniais tem forte presença em pesquisas latino-americanas, questionando quem produz e legitima o conhecimento, né? Hoje em dia, aquele projeto mesmo que eu mostrei para vocês, né, sobre a América Latina, vem nessa perspectiva de desconstrução, descolonização do conhecimento, né? Hoje eu observo isso, por exemplo, nas teses e dissertações de mestrado, quando os alunos citam só autores da Europa que não conhecem nem a realidade brasileira, né?
Então, há um interesse do Brasil de fortalecer mais as relações aqui na América Latina para construir um bloco, né, para se proteger de toda essa avalanche que a gente vem tendo aí em termos mundiais, né? Então, as epistemologias do Sul é a ideia de construção de uma identidade de um Sul global, né? É disso que eu estou falando lá no projeto, né? De como é que a gente se articula com outras instituições aqui na América do Sul, né? O brasileiro ele não, nunca se sentiu muito latino-americano, né? Mas isso está sendo pensado aí pelos países. Bom, outra questão urgente é a questão da saúde mental e bem-estar, né? Confesso a vocês, eu nunca vi hoje tantos diagnósticos, né? Na universidade, inclusive, tem chegado muitos diagnósticos de estudantes, né? Com vários diferentes processos, né? Então, cada dia mais isso é uma preocupação. A saúde mental no trabalho tornou-se, sem dúvida, o tema mais discutido e urgente do comportamento organizacional contemporâneo. O reconhecimento da Síndrome de Burnout como doença ocupacional pela OMS em 2019 foi um marco que legitimou décadas de sofrimento silenciado e abriu espaços para pesquisas, políticas e práticas de cuidado nas organizações, né? Dimensões do problema. O debate vai muito além do burnout individual e envolve estruturas organizacionais que produzem sofrimento sistematicamente. Burnout e ansiedade, esgotamento físico, emocional e cognitivo, como resposta ao excesso de demandas e à falta de controle. Assédio moral e violência psicológica também tem muitos casos hoje de assédio moral, gente, assédio sexual, violência psicológica no trabalho, sofrimento psíquico e estrutural, tudo isso está dentro, né, desses temas, né? Quando a dor não é do indivíduo, mas da organização, equilíbrio vida e trabalho, né? A gente está aí num debate sobre a escala 6.1, a escala 5.2, né? Está tendo um grande debate no Brasil sobre isso. E a gente espera aí, né, que se aprove realmente a escala 5.2, que já há condições, né, no país e no mundo para que a gente tenha, de fato, uma redução dessa escala de trabalho, né? Felicidade organizacional, movimento por um ambiente de trabalho que promova um florescimento humano genuíno, né? Olha, gente, a economia da felicidade também vem crescendo. Eu realizei cursos recentes sobre a economia da felicidade. E é um tema, a felicidade é um tema que vem sendo discutido. E eu digo para vocês, abracem uma carreira que vocês gostem, porque cada dia mais não existe essa separação, né? A gente faz essa separação, né? Ah, eu vou ser infeliz no trabalho e vou ser feliz na vida com a família, com os amigos, cada vez mais isso é impossível, né? Eu costumo dizer que os meios digitais, como o celular e outras coisas, têm dificultado muito isso. Então, a gente tem que procurar cada vez mais atividades que a gente goste de fazer, que a gente se sinta bem, né? E dessa forma consiga estar trabalhando, né? Porque a gente tem hoje cada vez jornadas maiores de trabalho, os meios digitais não param de chegar a todo instante, e é sempre uma grande batalha. Bom, o que as organizações precisam fazer? Pesquisas indicam que intervenções eficazes em saúde mental organizacional precisam atuar em múltiplos níveis, né? Redução dos fatores de riscos psicossocial no design do trabalho, liderança compassiva e psicologicamente segura, políticas claras de desconexão digital, acesso a suporte psicológico profissional, cultura que normaliza a vulnerabilidade e pedido de ajuda. Segundo a OIT, a depressão e a ansiedade custam à economia global cerca de 1 trilhão por ano em perda de produtividade, né?
É uma outra coisa, gente, que a gente precisa também colocar no nosso debate aqui, essa preocupação, assim, exagerada, né, sobre a questão do desempenho, né? Cada dia nós somos mais cobrados em termos de desempenho e eu que tenho uma trajetória muito maior do que a de vocês no mercado de trabalho, posso dizer que tenho visto que as coisas estão cada vez mais difíceis, né? Não é fácil lidar com essa realidade hoje em dia, não, né? Então, a cobrança por desempenho, a cobrança por produtividade, os riscos da tecnologia, tudo isso aí está no mundo do trabalho, são coisas com que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Liderança contemporânea e cultura organizacional. Esse também é um tema na ordem do dia, né? A liderança está em transformação profunda. O modelo do líder-herói centralizador, carismático e onisciente cede espaço para abordagens mais humanas, éticas e colaborativas. Ao mesmo tempo, a cultura organizacional ganha novos contornos diante da digitalização, da agilidade e dos modelos híbridos de trabalho, né? Então, hoje você tem modelos híbridos de trabalho, né? Como que a gente está desenvolvendo aqui hoje. Novas perspectivas de liderança, né? Os estudos contemporâneos de liderança, influenciados por autores como Edgar Schein, Cultura e Liderança, Brené Brown, Vulnerabilidade e Coragem, né? E outros estudos vão falar do líder servidor, né? Da questão da ética, da questão da inclusão, da questão das tecnologias digitais, né? São todos temas que estão associados à questão da liderança, né? E a questão da cultura organizacional e transformação, né? A cultura organizacional vem passando por grandes transformações, né? Hoje nós temos uma questão de cultura digital, né? Como tecnologias que reconfiguram valores, rituais, formas de colaborar. A questão das metodologias ágeis, né? Experimentação rápida, aprendizagem interativa e autonomia das equipes, né? A questão da cultura colaborativa também, né? Dos sítios de inteligência coletiva, né? Conflitos culturais, tensões entre culturas presenciais consolidadas a novas demandas do trabalho híbrido, né? Cultura de inovação, ambiente que estimulam a curiosidade, tolera um erro e recompensa a experimentação, né? A liderança feminina emerge como tema de pesquisa prioritário, né? Conectando-se a debates, a outros debates, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu me lembro que quando o surgimento dos coworkings, por exemplo, né? Veio em função de que pesquisas indicavam que as pessoas queriam trabalhar próximas de outras pessoas e não apenas isoladas dentro de uma sala. Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar trancado numa sala sozinho. Eu prefiro sentar com a equipe, em que pese isso possa até diminuir minha produtividade no trabalho, mas eu prefiro, quando eu estou no presencial, estar na interação com as pessoas, porque eu já passo muito tempo aqui no escritório, aqui no gabinete, trabalhando de forma isolada, né? Então, isso é uma questão importante hoje, né, no mundo do trabalho. Alguma questão, gente? Tem alguma pergunta? Eu estou mostrando para vocês temas que são hoje, estariam no top 10, né? Dos temas para a nossa disciplina. Bom, trabalho híbrido, engajamento, propósito, diversidade, equidade e inclusão. São todos temas novos aí para esse campo da aprendizagem e comportamento organizacional, né? Quatro temas interligados definem o comportamento organizacional das novas gerações de trabalhadores, né? A flexibilidade do trabalho híbrido, a busca por engajamento genuíno,
a centralidade do propósito e o imperativo da diversidade, equidade e inclusão. Primeira questão que eu coloco para vocês é a questão do propósito. Hoje em dia, as empresas precisam ter propósito, as atividades precisam ter um propósito social, não é só uma questão de ganhar dinheiro, né? Os propósitos estão cada vez mais fortes, né? Assim como a questão, só um minutinho aqui. Voltando aqui de onde eu parei, então, assim, hoje a questão do propósito é importante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no Parque Tecnológico, em ambientes, comunidades de inovação, e se a empresa ela precisa definir um propósito para estar nessas comunidades, né? O que é que ela pretende fazer, né? A questão do engajamento. Hoje, cada dia mais, os jovens, essa geração milenial, ela é engajada, seja em diversas causas sociais, né? Então, o engajamento está muito forte e o consumidor também está muito engajado, né? Então, o consumidor, ele está engajado em causas e tudo isso impacta nas rotinas de trabalho, né? Trabalho remoto e trabalho híbrido, né? A pandemia normalizou o trabalho distribuído, mas trouxe também questões complexas, como manter a produtividade sem vigilância excessiva, como combater o isolamento social, como construir confiança organizacional à distância. Pesquisas investigam as novas formas de supervisão, autonomia e vínculos no trabalho híbrido. Hoje, cada dia, eu vejo mais pessoas trabalhando no formato híbrido, né? No mundo do direito, tem muitos advogados hoje que atuam no formato híbrido. Profissionais de várias áreas hoje eu vejo estão trabalhando de suas casas, né? Então, isso tem sido cada vez mais frequente. Então, é uma tendência natural do mercado e cada vez essa geração mais nova, ela não quer mais passar um dia inteiro no trabalho. Ela quer ter a oportunidade de desenvolver alguns dias da semana tá livre para atuar e existem aí já formas, né, de conciliar o trabalho híbrido com o presencial, né? Eu trabalhava todos os dias de segunda a sábado no presencial. Hoje eu estou no presencial na terça, quarta e sexta-feira. Segunda e quinta eu fico normalmente no trabalho híbrido, né? Então, assim, não vou mais à universidade todos os dias da semana como eu ia no passado, né? A questão da diversidade, equidade, inclusão, pluralidade de povos também está na ordem do dia, né? Cada dia mais esses grupos sociais buscam reconhecimento, né? Então, diversidade é hoje um imperativo estratégico. As pesquisas abordam que o racismo organizacional, a equidade de gênero, a inclusão de pessoas com deficiência, diversidade geracional, pertencimento LGBTQIA+, justiça organizacional, indo além de políticas formais para transformar culturas e estruturas, né? Então, essas questões também de identidade estão na ordem do dia nas organizações. Comportamento organizacional e setor público, né? Duas frentes emergentes ganham crescente espaço na agenda da pesquisa e prática. O comportamento organizacional orientado pela sustentabilidade e o comportamento organizacional em universidade no setor público, especialmente relevante no contexto brasileiro, né?
Então, organizações regenerativas e sustentáveis, né? Que buscam restaurar ecossistemas em vez de apenas reduzir danos, pensam da forma da economia circular, a ética corporativa e direitos da natureza estão chegando, a bioeconomia, a responsabilidade socioambiental, tudo isso tá presente nas organizações hoje em dia. Nas universidades, gestão universitária, burocracia e inovação, resistência organizacional, aprendizagem institucional, transformação digital no Estado, governança pública, são todos temas que estão na ordem do dia aí, no debate sobre desenvolvimento e comportamento organizacional. É realmente uma realidade extremamente complexa, né? Temos cada dia mais coisas a aprender nesses espaços, né? Então, quais são as fronteiras de pesquisa nesse campo? Temos com maior potencial inteligência artificial e aprendizagem organizacional, né? Como usar a IA, a ciência de dados, as tecnologias habilitadoras, né? A computação nas nuvens para aumentar a aprendizagem organizacional. E isso aqui realmente reduz muitos custos, né? Eu me lembro que eu estava num conselho do governo federal e havia duas situações: eu gastar quase muito mais dinheiro levando 150 pessoas para Brasília para um treinamento, hospedar essas pessoas em hotéis, alimentação durante coisa de 15 dias, ou fazer um curso EAD na época, né? Que era 10 vezes menos o custo de levar todo mundo para Brasília. Aí eu defendi o curso online e muita gente ficou chateada comigo na época, né? Estou falando dos anos 90, mas eu falei, gente, não é uma questão de custo para o Estado, né? Hoje os treinamentos que eu fazia presenciais são quase todos online hoje em dia, né? Os treinamentos que o governo faz, porque a economia é muito grande, né? Então, a IA, as tecnologias de informação e comunicação estão aí para auxiliar bastante nesse campo aí dos treinamentos, né? E pensem também de que vocês devem assumir a formação de vocês, né? Em termos de atualização profissional, né? Não dá para achar que o profissional vai terminar uma graduação aqui na UNEB e está pronto para o mercado de trabalho. Hoje, cada dia mais, é importante a atualização permanente. Eu realizei agora um curso de Direito Digital, né? Eu fiz uma especialização em Direito Digital e estou fazendo outras especializações agora, que é uma forma de me manter atualizado, né? Então, eu estou sempre me atualizando, estou sempre me qualificando para poder participar das atividades na universidade. Eu acho que isso é importante, o profissional ele entender que ele precisa investir na sua formação, né? Chegou um determinado momento que eu achei que era importante investir na minha formação. Preocupações com a saúde mental do trabalhador, né? Então, assim, esse é um tema hoje importantíssimo, né? Reconhecer quando há problemas, tentar diminuir o sofrimento mental no trabalho, são temas hoje que estão na ordem do dia. Sustentabilidade e organizações regenerativas, né? Agenda do Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU e as pressões de ESG, né? Posicionam esse tema como prioritário em editais europeus, norte-americanos e de agências multilaterais que financiam pesquisas sobre a América Latina, né? Diversidade, inclusão e epistemologia do Sul, né? Então, a questão da diversidade, inclusão e epistemologia do Sul, com perspectiva decolonial e latino-americana, tem crescente reconhecimento em publicações internacionais de alto impacto, especialmente quando conectam pesquisas empíricas a marcos teóricos críticos e pós-coloniais, né? Trabalho híbrido e transformação digital. A transformação digital está aí na ordem do dia também, impactando nos treinamentos, impactando no comportamento das pessoas.
Como síntese, um campo vivo, plural e urgente, né? A aprendizagem e comportamento organizacional não são campos neutros ou estáticos. Eles refletem temas em disputa, os valores, as apostas de cada época. O mapa que percorremos nesta apresentação revela um campo profundamente humano, que lida com sofrimento e florescimento, com poder e colaboração, com tecnologia e ética, com diversidade e pertencimento, né? Aprender é político, né? Então, assim, quanto mais a gente aprende, né? Essa é uma faculdade do ser humano, a mais importante, né, de aprender, né? Quando a gente abre mão disso, a gente está cometendo um grande erro, né? Quem aprende, o que aprende, como aprende e para que aprende são questões que envolvem poder, acesso e justiça. A agenda decolonial e as epistemologias do Sul nos lembram que o conhecimento não é neutro, né? Organizações são comunidades, mais do que estruturas de produção. Organizações são comunidades humanas, elas promovem saúde mental, diversidade, propósito e cultura. Nos ensinam que o bem-estar das pessoas é condição, não consequência da performance, né? Tecnologia é meio, não é fim. Então, assim, as IAs, as plataformas digitais, a algoritmização da gestão são ferramentas poderosas, mas que precisam ser orientadas por valores humanos, éticos e democráticos. Hoje se fala muito na supervisão humana, né? No uso da IA, para que ampliem e não restringam a autonomia e a dignidade no trabalho, né? Diversidade é a força epistêmica, né? Organizações mais diversas aprendem mais, inovam mais e tomam melhores decisões. A inclusão não é apenas um imperativo ético, é vantagem adaptativa em ambientes complexos e incertos, né? Como diz Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que nós temos para mudar o mundo, né? Seja protagonista dessa jornada, sua voz, sua experiência e sua participação fazem a diferença. Bom, imagino que vocês saibam, né, da importância da aprendizagem, senão não estariam aqui à noite buscando uma qualificação, buscando se preparar, né, para novos desafios, né? Acho muito importante é, é, essa participação de vocês aqui. Gente, temos 15 minutos aí. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Bom, vou dar início aqui a mais avançar aqui no nosso conteúdo, né? E a gente continua quando chegar às 20h30 na próxima aula, né? Bom, eu mostrei para vocês quais são as tendências em termos eu pedi as 10 maiores tendências, né? Em termos de desenvolvimento e aprendizagem organizacional. Então, vocês viram que a tecnologia está na ordem do dia, a questão da identidade, da diversidade, a questão da saúde no trabalho, são todos temas que estão na ordem do dia, né? Dando continuidade ao nosso trabalho aqui, né? É, Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Trouxe aí uma frase para vocês. Em um mundo que muda rápido demais, a única vantagem sustentável é aprender rápido, mais rápido que a concorrência, né? Essa frase é um convite longo desde este componente curricular
Vamos descobrir como organizações e as pessoas dentro delas aprendem, se transformam e criam valor por meio do conhecimento, né? Mais do que concorrência, eu não sou muito afeito a essa ideia de concorrência, mas eu acho que essa ideia de criar valor pelo conhecimento, né? Eu sou uma pessoa entusiasta do conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele é libertador, né? E a gente pode aprender em vários espaços, inclusive no trabalho, né? A gente aprende muito no trabalho, do que é bom e também do que não é bom, né? Era uma vez uma empresa que parou de aprender. Imagine uma organização que durante décadas foi líder absoluta em seu setor. Ela dominava o mercado, tinha processos bem definidos, equipes experientes e uma cultura sólida. Mas o mundo ao redor começou a mudar. Novas tecnologias surgiram, os consumidores passaram a exigir mais e concorrentes menores, mais ágeis, mais curiosos, começaram a roer sua fatia de mercado. A organização continuou fazendo o que sempre fez, afinal, funcionou por anos. Por que mudar? E foi exatamente essa pergunta que levou ao declínio. Não foi falta de recursos financeiros nem de talento, foi a incapacidade de aprender com o ambiente, adaptar-se e construir novos conhecimentos coletivamente. Este componente curricular nasce dessa provocação como as organizações públicas, privadas e educacionais podem se tornar espaços onde o aprendizado é contínuo, intencional e transformador. Você, futuro administrador, será protagonista dessa resposta, né? Bom, o que é que nós estudamos na nossa disciplina, nessa nossa primeira unidade? Sociedade da aprendizagem, economia do conhecimento, né? Esse nosso contexto que nós estamos, né? Que torna o conhecimento o recurso mais valioso do século XXI, né? Parar aqui um pouquinho para falar sobre isso, gente. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter uma mudança de paradigma, né? Nós tivemos vários modelos de sociedade e nós estamos agora deixando a sociedade industrial para integrar a sociedade do conhecimento. Hoje, o conhecimento é o maior ativo econômico, é o conhecimento que faz, que gera valor, né? Eu sou leitor de um autor que é Joseph Stiglitz, né? Que ele fala na importância do conhecimento, né? Então, mostrar para vocês aqui esse texto aqui do Joseph Stiglitz, né? Eu sou leitor assíduo dele, eu conheci num curso da UEA, o trabalho dele, né? Esse é o Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia em 2001. Agraciado com o Prêmio Nobel de Economia em 2001, Stiglitz foi um dos criadores da teoria dos mercados com informações assimétricas. Quer dizer, as informações não são simétricas no mercado. Quem tem mais informação se sai melhor no mercado, quem tem menos informação acaba sofrendo mais. No qual dois ou mais dos agentes econômicos envolvidos em transações possam deter informações qualitativa ou quantitativamente superiores em relação a outros, né? Gerando falhas de mercado. Graduado e doutor pela MIT, lecionou em renomadas universidades em Yale, Harvard, Stanford e foi eleito uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time em 2011. Seus estudos Seus estudos se concentram em finança pública, crescimento, distribuição de renda, teoria sobre mercado e eficiência das economias capitalistas. É defensor da nacionalização dos bancos norte-americanos e sinaliza para o risco da globalização econômica. Com Bruce Greenhalgh, esse é o livro que eu tenho dele, um dos livros que eu tenho dele, né?
criou a ideia de economia da informação como campo interdisciplinar entre economia, ciência da informação e comunicação, que trata a informação como bem de produção necessário à atividade do sistema capitalista pós-industrial. É pioneiro nos conceitos de risco moral e seleção adversa utilizados por teóricos e analistas políticos de todo o mundo. Atualmente é professor de Economia e Administração da Empresa e Negócios Internacionais da Universidade de Columbia, em Nova York. Também é um dos coordenadores do Comitê Global, né? Ele trabalha com Bill Clinton, né? Joseph Stiglitz, com seu trabalho, ajudou a explicar o contexto em que os mercados não funcionam e como a intervenção seletiva do governo pode ajudar a aprimorar suas performances, né? Crítico severo e contundente dos fundamentos do livre mercado, questiona o que chama de bases ideológicas que regem a maior parte das decisões, né? Bom, esse aqui é o livro dele, né, que a gente utiliza no trabalho de dia a dia, né? Como criar sociedades de aprendizagem, né? Criando sociedade de aprendizagem, né, para promover o desenvolvimento. Então, Stiglitz ele defende que o conhecimento ele não é só uma questão, não é só um direito humano, o conhecimento não é só um direito fundamental previsto na Constituição Federal, ele também é o principal bem público para uma sociedade, para uma nação, né? Esse celular que está aqui em minhas mãos, né? O mais caro dele não é essa caixa aqui, não é a tecnologia embarcada nele, mas sim o conhecimento que está aqui nele. São mais de 2.000 patentes. Então, hoje o conhecimento ele é valiosíssimo. A gente pode copiar tudo de uma empresa, menos o conhecimento da empresa, né? É como se diz assim, podem levar tudo, menos o seu conhecimento, né? Então, o conhecimento ele ganha uma importância cada vez maior em nossa sociedade, né? Bom, outro que nós, além de sociedade de aprendizagem, na economia do conhecimento, que é um conceito que eu trago de Stiglitz, né? Vamos falar sobre conceitos fundamentais de aprendizagem organizacional, bases teóricas que sustentam toda a discussão do componente. Vamos falar em aprendizagem individual, grupal e organizacional. Organizações que aprendem culturas e que aprendem cultura organizacional, né? Como criar organizações que aprendem, inclusão, diversidade, desafios contemporâneos. São os temas da nossa primeira unidade. Bom, eu não vou iniciar esse tema hoje, vou ficando por aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma questão a ser colocada? Eu eu coloquei para vocês um livro que está na minha biblioteca disponível sobre esse tema, né? De aprendizagem e comportamento organizacional, mas também tive o cuidado de fazer um material didático, né? Um recurso educacional aberto e colocar à disposição de vocês, né, para que vocês possam ter um conteúdo mais didático, né, e menos um livro de 300 páginas para ler numa disciplina de 60 horas, né? Os materiais didáticos, os recursos educacionais abertos são parte dos cursos de educação à distância, né? Como eu participei de 3 capacitações, de 3 oficinas na CAPES, né? De como produzir recursos educacionais abertos, de como produzir materiais didáticos, né? Eu achei por bem fazer o material e deixar isso para vocês, né? Bom, gente, se vocês têm alguma questão, a gente pode tentar responder, mas se não tiverem, eu queria encerrar por aqui, né?
deixar esses 5 minutinhos mais da aula aí para que vocês possam dedicar à leitura e conhecer o ambiente nosso, o ambiente virtual de aprendizagem. Tem também muitas sugestões de literatura. Uma coisa que eu sugiro a vocês, baixem livros na internet. Hoje tem muita coisa na internet. Eu coloquei até a nossa biblioteca virtual, que a gente tem no centro de pesquisa, à disposição de vocês, para que vocês baixem livros que vocês possam ler, né? Isso é importante, né, para fortalecer vocês. A leitura, ela fortalece muito o espírito das pessoas, fortalece o corpo, e isso é importante, né? Alguma dúvida ou podemos encerrar a nossa aula por hoje? Boa noite, professor. Boa noite, viu, Wilson? Foi bem proveitosa a aula, né? Tá de bom tamanho, tá bacana. Uhum. Obrigado, Wilson, obrigado. Vamos continuar investindo. Eu quis, nesse primeiro momento, trazer assim, um panorama para vocês, que eu não quis entrar logo na parte mais teórica da disciplina. Eu faço sempre isso, assim, quais são os 10, top 10 de temas que estão nesse campo dessa disciplina. Aí entra tecnologia e inteligência artificial, está na ordem do dia. Saúde do trabalhador, está na ordem do dia. A questão da identidade, da luta contra o preconceito, está na ordem do dia, né? São todos temas importantes que estão aí para a gente tratar na questão da aprendizagem, inclusive colocando para vocês que o debate de inclusão faz parte dessa disciplina, né? Nós não estamos, na ementa, é colocado que é aprendizagem e comportamento organizacional, inclusive incluindo a questão da inclusão social, que normalmente o que assim no passado não faria parte de um conteúdo como esse, né? Vamos dizer assim que esse conteúdo dessa disciplina vem sendo humanizado, né? Quando você fala, vamos colocar a questão da inclusão, da diversidade nesse debate também, né? Da saúde, a gente está humanizando, é um debate muito forte hoje. Na saúde, na educação, vamos humanizar as relações no trabalho, né? E isso passa pelo debate da inclusão. Mas eu vou então encerrar aqui a nossa gravação, vou disponibilizar para vocês. Eu vou estar compartilhando. Mas que susto, achei que não estava gravando, mas estava.